Seja muito bem-vindo ao nosso Papo de Mãe TDAH, que é o nosso encontro semanal de toda quarta-feira, onde a gente se encontra para conversar sobre um tema relacionado à criação de filhos com TDAH. E hoje nós vamos receber uma convidada muito, muito especial, uma pessoa muito querida, que eu tenho assim um carinho muito grande, que tá até entrando aqui agora, ó. Ana Luísa Rosa, psicopedagoga, vai entrar aqui com a gente ao vivo na nossa live de hoje. E a gente tá aqui, ó, tem gente do Natal acompanhando, seja bem-vinda, seja muito bem-vinda na nossa live. Essa live foi uma live pedida pelas mães, né, que assim, a gente passou o mês de janeiro e fevereiro falando sobre TDAH escola, contexto escolar e TDAH, todas as dificuldades, né, relacionadas à inclusão, a parte de matemática, de dificuldade na leitura, na escrita, falamos muitas coisas, falamos sobre a lei do TDAH, mas o que acontece? Muitas vezes, né, a gente está ali preocupado com a escola, né, e o TDAH realmente tem uma dificuldade ali no ambiente escolar, costuma ter uma dificuldade, mas a gente também tem a questão relacionada à escola, né, a aprendizagem e a parte escolar, que é o estudar em casa, né? Então tem toda a parte na escola que a gente já falou em janeiro, fevereiro, tem toda a parte que a gente precisa cuidar ali do ambiente escolar, mas também tem a parte onde a criança faz atividade de casa, onde a criança estuda, né, para as provas, estuda os conteúdos que ela vai aprendendo ao longo do ano. E também tem a organização dos materiais, né, e tudo que ela tem que gerenciar em casa para que ela consiga ter um bom resultado lá na escola. Então, a gente vai falar sobre isso hoje, né? Eu acho que essa questão de como a mãe pode ajudar o seu filho, né, nessas coisas que a princípio parecem tão simples pra gente, mas que quando a gente tem uma criança com TDAH se torna tão complicado, tão complexo. A gente vai falar sobre isso e a Ana Luísa Rosa, ela vai entrar daqui a pouquinho e vai se apresentar para vocês, mas a Ana é especialista, gente, em mentoria de estudo, em rotina educativa, e ela trabalha muito com essas habilidades, né, que são tão importantes para a autonomia da criança como um todo, em especial, né, a autonomia relacionada à aprendizagem, né, ao estudo e tudo mais, né. Então a gente vai falar sobre isso, sejam muito bem-vindas. Como a Ana colocou aqui, né, vamos compartilhar com as mães que vocês conhecem. É claro que aqui o nosso foco é o TDAH, mas todas as dicas, todas as orientações, tudo que a gente for falar aqui ajuda qualquer mãe, né, independente de ter um filho com TDAH ou não. Então se você tem aí, né, uma mãe que você conhece, uma colega, enfim, sua irmã, prima, convida para estar aqui na nossa live, porque tenho certeza que vai ser muito, muito especial, tá? O pessoal já tá entrando. Ana, se você quiser fazer o convite aí para você já entrar, a gente já ir conversando, aproveitar todos os minutos desse nosso encontro, porque olha, vou dizer uma coisa para vocês, a Ana, eu até compartilhei essa semana, né, que foi uma lembrança, né, que o Instagram trouxe, né, do quanto que eu aprendi com a Ana Luísa Rosa a fazer atendimento online. Hoje eu atendo online direto, né, muitos pacientes que eu atendo são atendimentos online, e esse atendimento online eu aprendi muito com a Ana Luísa Rosa, né, então é é uma pessoa muito especial, com conhecimento incrível e tem muita coisa para acrescentar e para ajudar pra gente. Ó, deixa eu botar aqui. Oi? Oi, agora foi. Agora foi, Oi, agora Ana. foi. Tarde, gente. Tomei um banho super rápido para aparecer aqui na live e eu já deixei separado 5 dicas. Ai, essa luz tá ruim. Ai, pensei que ela fosse ficar melhor. Ai, Eu também estou improvisada aqui, tô cheia de brilho aqui, porque eu tô improvisada, porque eu me mudei nessa semana ô, agora e delícia. minha casa tá toda dentro de caixas ainda. Eu tô tirando aos poucos, então a Momento gente de tá mudança.
sempre é muita coisa boa. E esse tema é especialmente, assim, caro para mim, né? Que sou especialista em criação de rotinas de estudos, né? Aí você fala assim, Ana, o que é isso aí, essa coisa de rotina de estudo? Criança não deveria saber? Uma criança não deveria saber? Ela entra na escola, recebe lá as coisas de prova. Aí, quando eu era piquititita, eu dava uma assistência ali para, né? Horário, horário da lição, né? Aí ela tinha dificuldade, eu dava uma ajuda ali no que eu podia. E ela não tinha, assim, que ter os 7, 8 anos, que aí começam as primeiras provinhas, né, do segundo aninho. Ela não tinha que ter um pirim-pim-pim, não tinha que ter uma magia, assim, ó, fez 8 anos, pufit, já começa a estudar sozinha. Por que que não é assim? Eu queria que Quem fosse dera. assim, entendeu? Acordar assim, a criança, né? Nossa, eu tenho prova. Nossa, preciso estudar. Nossa, preciso me organizar para estudar. Nossa, como eu vou estudar? Essas são perguntas tão óbvias. A mãe nem se faz isso. A mãe não se faz essas perguntas. Porque deixa eu te contar um segredo, né, Ju? Deixa eu contar o segredo aqui para todo mundo que tem audiência aqui. A questão é que a gente já automatizou isso. Então, assim, quando você estava construindo esse repertório, não foi fácil para você também. Só que a gente se esquece dessas coisas, né? E a gente fica com o residual desse processo, que é a automatização. Então, você tem uma responsabilidade, você não para. Vem comigo, adulto. A gente tá com adulto aqui. Vem comigo, adulto. Você não para pensar, tipo, nossa, tem um objetivo. Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou organizar? É tudo tão automatizado. O nosso cérebro já faz essa função executiva de uma maneira tão das responsáveis, né? Adultos responsáveis, porque os adultos irresponsáveis, a gente sabe, né? Mãe linda. Exemplo, o marido, que a gente ajuda muito na assistência, ele fica perdido. Quê? Como? Café? Onde? Como? Quando? Por quê? Porque nele a função não foi automatizada. Mas você, mãe linda, em você essas funções já estão automatizadas há décadas. Há décadas. Tanto que, por exemplo, fazer café, você já sabe se antes do pó acabar, que o pó já está acabando, que você já está se calculando para ir no mercado para comprar. Entendeu? Isso já está lá na sua mente. Mas isso é um longo processo de estimulação, de erro, ajuste, criar habilidades, criar estratégias, né? Criar. Isso foi feito e você nem percebeu. E o que eu acho que é mais legal, Ju, da psicopedagoga, é que a gente é uma investigadora da aprendizagem. Então, assim, quando eu comecei a trabalhar com rotinas de estudos, eu tive uma atitude que é muito natural no meu curso de iniciação, que é a atitude do filósofo. E o filósofo é um cara que suspende assim as evidências, sabe? Tipo, suspende as verdades imediatas, assim, tá, sei lá, até redonda, mas a gente vai colocar em suspenso, assim. Vou pensar que não é. E cria as hipóteses. E aí eu fui pensando assim, porque as famílias vinham com as queixas. Os pais, as mães vinham com as queixas. Por que ele não estuda? Por que ele não faz isso? Por que ele não faz isso? Aí eu parava para pensar assim, tá, ela quer uma rotina de estudos, quer que a criança pare um momento do dia, entenda que ela tem uma responsabilidade e responda isso automaticamente, como a gente responde pelo café que vai faltar, que ele não faltou ainda, mas vai faltar em casa. E a gente faz esse gerenciamento. E aí eu comecei minha primeira investigação foi quais foram as tentativas imediatas dos pais de realizar essa rotina de estudos, rotinas de deveres de casa. E eu fiquei abismada com o final da minha investigação, Juliana.
eu entendi que os pais nunca param para treinar os filhos a responderem essa responsabilidade escolar. Uhum. Eles sempre, quando tinha prova, quando os pais eram mais prevenidos, eles mandavam estudar. Então, ó, filho, tem prova na sexta-feira, você tem que estudar e tá. Esses eram os mais prevenidos, tá? Mais prevenidos. Tem que estudar. Mas nunca parava do lado da criança para entender o que é estudar. O que é isso, estudar? Uhum. Ah, Ana, mas é uma coisa natural. Tipo, eu aprendi fazendo, cada um foi desenvolvendo as suas próprias estratégias e tudo mais. Tá. Então, por que erraram com, assim, erraram com você? Erraram com você, adulto lindo, né? A gente não precisa repetir o mesmo erro. Por quê? Porque você ficou desorientado também. Não em responder à responsabilidade, mas como responder à responsabilidade. Uhum. Então, isso tem uma grande diferença, sabe, Ju? Porque o que eu percebia das crianças, muitas vezes elas se negavam a fazer a tarefa ou a fazer o estudo para a prova, não porque elas não queriam porque elas não sabiam como tinha que ser feito isso. E toda Exatamente. vez que elas têm. E assim, imagina, você tipo, tá perdido para fazer essa demanda, tipo, se vira, vai lá, estuda, cria o teu caminho. E você não ter segurança assim, para onde vai, o que tem que fazer, como tem que fazer, se você tá avançando, se você não tá avançando. Então, assim, tem muita resistência das crianças em não fazer, postergar, procrastinar, mentir, dar um somebody love em você, dizer que fez e não fez, entendeu? Tudo isso era gerado porque elas não sabiam o que elas tinham que fazer. Ou seja, E não foram tem uma treinadas. questão também de como eles não sabem como fazer, então pega o caderno ou o livro, passa o olho ali, lendo aquilo ali e acha que estudou. E realmente acredita que estudou. E aí Sim. a mãe pergunta, mas eu não vi você estudando. Eu já estudei, eu já estudei. E realmente, na cabeça da criança, muitas vezes ela acha que estudou realmente. Porque ela não sabe fazer diferente disso. Até Mas porque olha, eu muitas. posso te dizer, Ju, isso já é bom. Quando a criança abre o caderno e diz que estuda, já tá um passinho mais adiante, entendeu? Porque, vem comigo, quando ela abre o caderninho e fica 5 minutos folheando e acha. Pelo menos, olha o avanço dessa automatização. Ela parou um momento do dia, ela entendeu que ela tinha uma responsabilidade, ela se mobilizou para ir para um determinado local e executar uma ação. Meu Deus, Uhum. entende? Já tem acesso, já tem acesso. É mais fácil quando a gente tem isso, porque eu só preciso ajustar a metodologia. Mas eu tô te dizendo que eu trabalho com famílias que a criança não senta e não estuda. E as Sim, mães são reféns, porque só estuda com a mãe do lado e ela socando aquilo até não poder mais. Entendeu? Aí que tá. Você ainda me deu um layout aí muito legal, que já tá bom, já tá e bom. assim, você falou da questão da automatização, né? A gente sabe que crianças com TDAH, elas costumam apresentar maior dificuldade de automatizar tarefas. Uhum. Então, tudo que envolve um passo a passo, uma sequenciação, né? E o estudo tem isso, né? Primeiro você vai lá, separa o material, local de estudo, e senta. Então, tem toda uma organização e uma sequência de ações que precisam ser automatizadas, mas que o TDAH já apresenta um pouco de dificuldade nessa automatização. Né? A Ana caiu aqui, mas já vai voltar. E aí, quando a gente tem, né, um cenário que a criança com TDAH já tem essa dificuldade de automatização, e você tem uma família que não ensina a criança, que não faz esse treinamento para que, com o tempo, né, ela vá automatizando, a coisa fica ainda mais complicada, né? A Ana vai voltar, gente. Calma, calma. Ó, voltou. Voltei, amiga. Caí, mas voltei.
Então, eu estava falando assim, como eles têm dificuldade de automatização, se você tem um cenário, como você colocou, onde as famílias não treinam a criança, não ensinam, né? É, a tendência é essa criança com TDAH ter muito mais dificuldade ainda, além da sua própria, né? De automatizar essa rotina de estudos, né? De criar e de automatizar isso, porque ele já tem uma dificuldade intrínseca. Amiga, é quase impossível. Com a criança neurotípica Sim. já é difícil, o que não é neurotípica, assim, é isso ao quadrado. E aí eu separei 5 dicas para guiar as mães nessa empreitada. Ótimo. Vocês têm que entender que a gente vai passar por uma empreitada. É igual obra. Eu também tô. Olha só, minha linda, você tá mudando aqui, eu tô quebrando casa. Mas aqui também está em é uma obra. empreitada, gente. É uma coisa horrorosa que você passa, mas vai dar sim. certo. Vai dar certo. Por quê? Porque, pela graça de Deus, eu tenho um arquiteto e engenheiro que está me guiando nesse processo. Entendeu? Então, vocês têm a guia aí da Juliana e agora estão contando com a minha guia. Então, vocês estão. Eu sei que a gente só vê entulho, só vê quebradeira nesse momento, mas a gente está indo no rumo certo. Aí eu separei essas dicas. Só um minutinho. Antes de você entrar nas dicas, depois eu queria só que você falasse um pouquinho do seu trabalho, né? Falasse um pouquinho, ou no início, ou antes ou depois, não tem problema, mas eu queria que você depois apresentasse um pouquinho de como você trabalha, porque assim, a gente sabe, né? Você já atendeu e não sei se agora está atendendo, mas sei que você atendia crianças com TDAH, acho que está ainda, né? Então. Sim. Inclusive, a semana passada, uma piquitita que não tá com falha na alfabetização, mas os professores já, assim, ó, já uns 2, 3 anos estão falando, ó, ela distrai muito rápido, qualquer coisa ela já tá voando. Então, assim, mas nunca interferiu no rendimento escolar. Veio a alfabetização, conseguiu alfabetizar, mas sempre tem essa queixa de dispersão. Então, eles entraram em contato comigo, não tenho ainda, mas existe essa suspeita. Então, assim, o que é uma criança desatenta e o que é uma criança já de TDAH? E eu posso te dizer que pelo ambiente, não, vamos dizer assim, não existem indicativos que sejam TDAH. É mais a falha de estimulação. Gente, no mundo adulto, não tem problemas. Mães lindas. Vocês não vão ter problema na vida de vocês. Existem consequências, né? Então, eu não tô conseguindo. A gente tem que admitir, ter humildade nas nossas vulnerabilidades maternas. Tipo assim, cara, eu tô fazendo de um jeito e não tá dando resultado. Caramba, ajuda. Eu acho que você falou uma coisa assim, que eu falo muito para as mães, né? Eu tô fazendo de um jeito que há muito tempo que não tá dando resultado e eu espero que o meu filho mude para que o meu jeito dê resultado, ao invés de eu tentar uma outra forma. Entende? Então, assim, TDAH é TDAH, né? Por mais que ele melhore, e a possibilidade de melhora com tratamento é muito grande, mas ele vai ter o TDAH. Então, assim, não espere que seu filho deixe de ter TDAH para que as coisas que você está fazendo com ele funcionem. Estratégias eficientes para cada caso, né? E quando a gente tem uma criança TDAH, eu repito muito para as mães, nem tudo que funciona para uma criança que não tem TDAH vai funcionar para quem tem TDAH. Então, a gente precisa pensar nas estratégias, né? Então, não adianta eu querer. Funcionou com o meu outro filho, funcionou com a vizinha, funcionou comigo quando era criança. Tá, mas tá funcionando com o seu filho? Não. Então, vamos pensar outra forma. Porque não dá para a gente querer um resultado diferente fazendo sempre as coisas do mesmo jeito, né? Exatamente, exatamente. Eu já sou, vou ser muito delicada, Ju. Eu já sou assim, mais do pafut-pufut, né? Então eu falo assim, nossa, você tá tentando do mesmo jeito e não tá dando resultado. Então, quem não entendeu que isso não dá certo não é a criança. Mãe linda, vamos admitir aqui que quem tá errando não é a criança mais. Você já testou, não deu certo, então a questão aí, quem tem que aprender, aprender. Gente, a coisa
que mais me estimula na vida é esse fenômeno da aprendizagem. Essa coisa assim do insight, aquela coisa assim que não fazia sentido para mim, e quando você aprende, as coisas fazem sentido, se alinham. Sério, perdão a palavra aqui, eu tenho um tesão incrível quando eu consigo ajudar as famílias a proporcionarem esses aprendi, sei, tô independente. Adoro quando no final do processo de mentoria de estudos, a criança chega assim, não, tia, pode deixar que eu faço sozinho. Eu olho assim. Tipo assim, lindo! Tá confiante, tá maravilhoso. Esse aqui nossa, é o ouro, sabe? Então, assim, esse processo de aprendizagem é o nosso ouro, e com certeza, das psicopedagogas, mas é o ouro, a grande herança. Eu acredito nisso, eu acredito muito em que a maior herança que a gente pode deixar para uma criança é a aprendizagem. E a aprendizagem muito além da escolinha, muito além de notinha, a aprendizagem que a escola fornece contextos que vão estimular o seu filho a fazer sinapses, a entender, a interpretar, entendeu? A conectar coisas, a criar pensamentos, a testar pensamentos, a realizar inferências, a realizar autocorreção, a fazer ajustes, a fazer a expressão de linguagem disso. Cara, isso é ouro, assim, é ouro, ouro. Eu realmente, eu fico muito feliz de poder ajudar as famílias a tornar, porque as famílias estão muito perdidas. Elas não entendem esse processo. E é muito difícil. Quando você não entende o processo, você não sabe para onde ir e você não sabe como vai ir, sabe? Você está tirando. O desespero que eu pego em algumas famílias é tanto. Eles começam a dar murro em ponta de faca, assim. Batendo nas mesmas estratégias, não tendo. Porque elas não sabem outras estratégias, eles não entendem outros caminhos, eles não entendem como funciona o processo de rotina de estudo, de elaboração desse perfil protagonista de aprendizagem, não uma aprendizagem passiva. E isso eu diferencio muito, né? O ser aluno e ser estudante. Então, ser aluno, você vai para a escola, tem aulinha, entendeu? Tem a provinha, isso é ser aluno, mas ser estudante é você entender o valor desse processo escolar e ir além disso, né? A partir das oportunidades que a escola dá, assim, para a criança, tentar ir além. E esse perfil de estudante, ele é bem difícil de ser lapidado. E uma das coisas é porque, aí não sei se você concorda comigo, Ju, é por causa do sistema. O sistema, aqui eu não vou entrar muito em mérito, mas o nosso sistema escolar, ele produz alunos. Formata. Exatamente. Esse sistema escolar que nós temos é um sistema desenhado para estimular a passividade do aluno. Vamos pensar aqui, eu e você, quantos a gente entrar numa escola, quantos professores realmente vão oportunizar a criação de um pensamento? Tipo assim, jogar contextos, criar ali algumas hipóteses junto com o aluno, estimular a criança a pensar, estimular a criança a fazer inferências, né? Fazer pensamentos de soluções para qualquer criança, mas para o TDAH isso é indispensável, porque sem isso o TDAH não tem motivação. Sem essa interação. Não só a interação, mas o desafio do desafio da aprendizagem, né? Do desafio de você buscar, de você tentar descobrir a novidade, a questão de você mostrar o porquê daquilo, né? E isso é exatamente. O TDAH muitas vezes ele tem resistência à escola, a estudar, porque é repetitivo, é monótono, é chato. E vai exigir dele um esforço mental para uma coisa que para ele
Ele não vê utilidade naquilo. Então, realmente, ele está ali lutando contra o... Eu digo que o TDAH é uma maquinazinha que já tá com upgrade, assim, entendeu? Porque, cara, ela processa muito rápido os dados. Ela processa, é uma máquina faminta para processar dados. E realmente, exigir uma máquina dessa performance, ficar passiva, é um, sabe, é uma frustração tão alta. É uma dó da criança tão alta. Mas, enfim, né? Aí é uma questão de política educacional, é uma tendência da escola. A gente não vai entrar muito nesse mérito. A ideia é o que nós podemos fazer com isso que é feito da criança, da melhor forma possível, né? E dentro dessa passividade que de alguma forma é estimulada pela escola, os pais sim podem ser aí protagonistas nesse processo de direcionamento. Direcionar. Direcionar não é fazer pela criança, é direcionar a criança para fazer. Tá? E a primeira dica, a rotina de estudos começa muito antes da rotina de estudos. Então, a primeira dica, o estudo começa antes. A tarefinha começa antes, né, da tarefinha escolar. Então, pensa comigo. E esse é o primeiro ponto que eu trabalho com as famílias. A gente quer que a criança responda a responsabilidade escolar. É isso? Tá, é isso. Isso que eu quero. Mas como eu vou conseguir isso? Bem, responsabilidade escolar é uma responsabilidade complexa. Ela exige um custo. Ela exige ele entender tempo, organizar esse tempo numa rotina dele, que é uma rotina ampla, né? Então, organizar um tempo, organizar um espaço e organizar uma metodologia. Então, não é fácil fazer isso, né? Ana, mas para mim é super rápido. Claro, mãe linda, porque o seu HD já foi aberto, você está madura, você já passou pelo processo. Por isso que para você o custo é baixíssimo, mas para quem está abrindo HD, é difícil pra caramba. É difícil. O exemplo que eu dou é o seguinte: português para você é super fácil, né? Porque a gente passou pelo processo, alfabetizou, tá falando aqui, é fluente. Mas se jogasse a gente na Rússia, cara, falar oi, que é uma coisa besta pra gente aqui no Brasil, seria uma coisa absurdamente difícil reconhecer dentro daquele padrão fonético de som o que seria um som de oi. Se a gente conseguisse entender, a gente ficaria mais perdido que cego em tiroteio. Isso que o nosso HD abriu. Então, o que eu quero dizer é o que é super, hiper, mega, ultra fácil para adultos, para uma criança, é muito mais difícil. Então, a gente não pode simplesmente, pô, isso aqui é óbvio, meu, faz isso. Não, não é. Pense que o seu filho está sendo inserido em atividades de responsabilidade, está sendo inserido no mundo já, né? Não é o mundo de adultos, mas está sendo gradativamente direcionado para a vida adulta, para vida de responsabilidades. Então, tudo é novo para ele, principalmente se estiver no Fundamental 1. Ok? Perfeito. E lembre, mudança de paradigma, ele está sendo inserido. Se você fosse para a Rússia, seria super, hiper, mega, ultra difícil para você falar um oi, que é uma coisa bem bestinha pra gente aqui. Mas lá na Rússia não é. Pra gente entender isso, não é. Apesar de ser óbvio. Não, não é. Então, a primeira coisa é, se eu quero uma responsabilidade escolar, eu preciso trabalhar, treinar o meu filho para responsabilidades de menor complexidade. Mas identificando isso. Exemplo, tá? Então, a primeira coisa, antes de começar na rotina de estudo, antes mesmo, pergunto, tá? Responsabilidades básicas, né? Tomar banho, arrumar a cama, organizar os brinquedos. Quem é que faz? Aí eu começo a ver. Porque assim, ele
Vai pra escola, eu arrumo a cama. Então eu falei, tá, então tá bagunçado, ele chega no quarto, tá tudo arrumado, é isso? E foi magicamente que ele conseguiu isso? Ah, tá. Seus próprios, cuidado com os próprios pertences, seus brinquedos. Ah, esse, ele é bem bagunceiro, Ana. Ele é bem bagunceiro. Aí, de vez em quando ele dá uns gritos aqui. Quando eu dou uns gritos, ele vai, ele se assusta e vai. Tá, mas eu não quero saber dele responder a uma ordem sob pressão. Não é isso. Não é minha, não é esse gol. Esse gol, o meu gol é ele entender que ele tem brinquedos, ele tem posses. E que essas posses precisam de cuidado para existirem e para se manterem. Então, e ele é responsável por isso. Né? Ele é responsável por aquilo, pelo brinquedo dele. Porque o brinquedo é uma coisa legal. Isso tudo não é uma coisa tão legal. Então, se a criança não consegue cuidar do próprio brinquedo, ter uma autonomia e responsabilidade de baixa complexidade, você acha que a criança vai estar preparada para uma responsabilidade de alta É complexidade? verdade. Não vai. Não vai. Não vai mesmo. Entendeu? Não vai. E não vai da forma como você, mãe linda, gostaria. Que você gostaria disso, vamos ser sincera. Nos nossos sonhos, se a gente pudesse esfregar a lâmpada, a ladinha aparecer e falar assim, meu Senhor, eu tenho um desejo. Filho, estude sem eu precisar vigiar você. Seja feliz, só vai. Esse é o nosso desejo. E tá tudo bem da gente ter esse desejo, porque é um desejo, na minha opinião, honesto, é um desejo adequado. Mas assim, como a gente vai chegar nesse desejo? Então, você entende? A rotina de estudo começa em qualquer rotina de assumir responsabilidades. E a gente treina isso na rotina educativa, na rotina de casa. E a Ana, eu não tô falando aqui, tá, de altas responsabilidades em casa, lavar, passar, fazer. Não, eu treino a família para ela assumir assim 3 responsabilidades. 3. Assim, teve uma família assim, eu odeio quando ele chega da escola e joga o tênis, ele vai tirando assim no sofá e vai deixando jogado. Ok, ele tem que entender que aquele tênis tem que estar no armário. É micro-responsabilidades. Porque a partir das micro-responsabilidades, a gente está estimulando toda uma função executiva de aprendizagem. Que é o quê? Eu entender uma meta, eu fazer planejamento, eu me lembrar daquilo. Ao invés da gente sempre ficar, que eu chamo os pais e mães de função de cuco da criança. Função de cuco, você alertar na base, alertar lá, e tipo, criança como é que é? Tirou lá o sapato. Ei, Joãozinho, você olha o sapato, aqui, de novo. É desgastante para todo mundo, né? Para criança e para a mãe. Sim, cuco não vai ajudar. Cuco não vai ajudar aqui. Filho, seguinte, tênis é seu, tênis é no seu armário. Ok? Tênis, armário. Tênis, armário. Tênis fora do armário, confiscado. Perdeu o Playboy. Mais adulto. Perdeu, vai ficar uma semana sem o tênis. Esse tênis não vai ter. Vai ter que ir de chinelo, vai ter que... Ai, Ana, mas como assim? Consequenciamento. Se você não cuida das suas coisas, você perde as suas coisas. Não precisa tirar a coisa da criança para sempre. Não é isso. Durante uma semana vai ficar sem. E aí eu vou ter oportunidade de treinar isso. Ou, nossa, que é mais legal, hein? Que a gente sempre trabalha com punição, mas dá para trabalhar melhor. Toda vez que você, que eu gosto aí de gamificação, né? Toda vez que você guarda o seu tênis no local, quando você chega, assim, chegou, colocou lá. Chegou, colocou lá, tá aqui. 2 pontos para você. Se você somar 10, você ganha um sorvete no final da semana. Aquele que você gosta. E isso aí
é combustível As para o duas TDAH. funcionam. Entendeu? As duas, amiga, as duas coisas funcionam. A gente vai pela primeira falhou, vamos para a segunda. É claro, eu gosto, até a Sarita tá aqui. A Sarita entrou, linda. Ela tem um filho que tem TDAH. E a gente trabalha bastante com a gamificação de pontos para ele retirar o que ele deseja. Melhorou muito a performance, assim. Não tem nem o que dizer, assim, que eu peguei uma mãe que estava muito cansada, mas exausta, sabe? Sem estratégia, sem rotinas. E hoje, assim, a criança cumpre muito bem toda a base de rotinas educativas da casa. Então, ela está treinada a assumir as responsabilidades. E agora eu posso complexificar gradativamente, a responsabilidade escolar. Eu posso trazer essa responsabilidade e gradativamente construindo o quê? As habilidades preditórias, as habilidades de base que vão sustentar, vamos dizer assim, o resultado que é a aprendizagem Você falou escolar. importante, porque Olha, muitas vezes a gente quer exigir da criança coisa que ela não dá conta, né? Você quer que a criança sente, estude, fique lá uma hora, sei lá, estudando e, cara, ela não dá conta daquilo. olha para mim, a loucura. Mães lindas, olha só como vocês mesmas se cobram e vocês mesmas se enlouquecem. Não que só quer sentar e estudar, mas precisa fazer a tarefa toda certa. Mãe linda, isso é um crime com a criança, com a aprendizagem da criança. A sua responsabilidade está em direcionar e proporcionar um momento de estudo. Momento, espaço e recurso. Você fez isso, mãe? Já deu conta da sua Ela acaba querendo responsabilidade, assumir o Cristalina. papel de correção que é do professor, né? Que não é dela. A mãe, caso que a mãe não deixa. O garoto, presta atenção, o garoto, lindinho, ele sentava, fazia os deveres e rapidinho, assim, para se livrar mesmo, sabe? Fazia de qualquer jeito. Se livrava e falava aqui, ó, mãe, tá lindo. Aí ela olhava assim, não tá bom, tem que corrigir esse, isso aqui você tem que fazer esse, isso aqui tem que fazer. Aí a criança ia pra correção. Aí a criança. Ela ia e voltava nessa correção sucessiva da mãe umas 3, 4 vezes. E é claro que, na medida que isso passava, é claro que ela queria estudar cada vez menos. E aí chegou um momento que usou a estudar. Porque estudar era muito aversivo para ela. Aí quando ela literalmente entrou numa crise de raiva na hora de estudar, a mãe entrou em contato comigo, a gente começou a fazer esse processo. E o mais difícil de todo esse processo, Ju, foi convencer a mãe. Mãe, se ele senta o bumbum na cadeira, abre o livrinho, executa a responsabilidade escolar dele e te apresenta, acabou. Correção não é sua obrigação, correção é colagem. Mas aí, olha a função que está afiada da mãe, mas aí a nota vai vir baixa, mas aí eu vou me ferrar na recuperação, mas aí tá. Sim, mãe, isso vai acontecer, porque a criança hoje ela é imatura, ela não tem essa previsibilidade, ela não tem essa bola mágica do futuro que nós temos, adultos têm, mas a criança não tem. E você está exigindo que ela já tenha. E ela não tem. Então é importante que as notas venham baixas, é importante. Mas aí a gente entra, quem é mãe aqui, que fale a verdade. Ou atire a primeira pedra. A mãe não suporta a nota baixa do filho. Porque a mãe atribui abre aspas, um fracasso que é provisório, passageiro, necessário dentro dessa construção de casa para o futuro. E quando eu estou falando futuro, gente, eu estou falando assim, ser o melhor aluno lá no segundo e terceiro, no ensino médio, passar bem em vestibulares. Se não quiser fazer vestibular, ter uma proatividade, uma capacidade de pensar que vai destacar ele em qualquer emprego. A mãe não, como ela já prevê a queda de rendimento
e a queda de rendimento é lida por ela como um fracasso escolar, ela não suporta esse Eu acho fracasso que escolar. muitas vezes a mãe lê isso como um fracasso dela mesma. Mas enquanto tem essa simbiose, Né? eu não consigo trabalhar com a criança. Então, esse é um momento que eu converso muito e falo, você quer evitar essa nota baixa, mas o seu filho precisa viver essas Uhum, experiências. É ele que precisa. E a nota baixa é para mostrar. A nota baixa ela tem função. Ela tem função para mostrar para o seu filho que a forma como ele está lidando com essa responsabilidade hoje está dando esse resultado. E se ele não mudar a atitude dele, se ele não mudar a atitude dele, ele vai continuar tendo essas uhum. consequências. E quando ele quiser. Agora presta atenção, porque você, não é você mandando a criança estudar. A criança vai chegar e pedir ajuda. Olha, eu não sei, não estou conseguindo estudar, não tô. Aí é um outro perfil de mãe, que a criança ela também começa a chorar Uhum. para estudar, para fazer as tarefas, mas é um choro de desorientação, é uma raiva de desorientação. É diferente da raiva que ele estava lá no Uhum. início. Então, os sintomas são parecidos, mas as causas são diferentes. E agora sim, ele está aberto, ele está preparado, porque faz sentido para ele eu sentar e começar a orientar o passo a passo da rotina de estudos dele. Antes não faz sentido. A nota baixa tem que vir. Porque é o que eu digo, a gente perde uma batalha, mãe, mas a gente ganha a guerra. Agora, se você quer ganhar todas as batalhas, o que é ganhar batalha, tá, gente? Ganhar batalha é sentar do seu lado do seu filho, ele faz a tarefa perfeita do jeito que você quer. Ele ganha a notinha altinha que você quer e deseja. Mas ele sempre vai ser dependente de você para conseguir isso. Porque ele não amadureceu de dentro para Ou fora. dependente do professor de aula particular. Que é uma outra cilada que se cai Uhum. bastante. Mas assim, vamos deixar esse caso para o lado. Vamos tentar trazer só para o perfil da família. Porque assim, Ju, eu sou macaca velha, já percorri isso aí muitas vezes. Então, assim, o Fundamental 1, Sim. a mãe dá conta. A mãe, ela quase enlouquece. Ela trabalha, ela volta, ela fica até meia-noite, se for necessário, com a criança. Entendeu? Corrigindo sucessivamente a criança. Mas Fundamental 1 ela consegue. Fundamental 2 ela não dá mais pé. Ela não. Primeiro que ela já vê que ela tá Sim. escrava do filho. Não dá Primeira coisa, ela já conta percebe. também do conteúdo. E ela o Fundamental 1 ela vai, ela é escrava, porque ela tem uma esperança de que daqui a pouco a criança aprende a fazer isso sozinha, que daqui a pouco a criança vai automatizar, entendeu? Que vai pegar o jeito. Não vai, é muito. Aí chega o Fundamental 2, que ela percebeu que não deu jeito, ela começa a falar, putz, eu não posso ajudar. Eu não tenho tempo e eu não tenho Uhum. tá mais complexo isso daqui. Eu não dou pé aqui. E meu filho não consegue. Então, ele precisa de aula particular. Mas a aula particular é mais uma autoenganação, gente. Porque vocês estão ganhando as notinhas. Vocês estão ganhando as notinhas. Como o seu filho ganhou no Fundamental 1 as notinhas e foi um ótimo aluno. Com o Fundamental 2, ele vai continuar sendo um ótimo aluno, com muita aula particular. E aqui, os clientes, né, a maioria das famílias, elas investem muitas vezes, Ju, no final do ano. Porque é sempre assim. O primeiro, assim, o primeiro bimestre vai, tá, acabou de sair de férias, tá tudo bem. Vem o segundo bimestre, às vezes fica de recuperação, mas vai, Final tem do ano. tempo. Eu vou pegar mais duro com ele agora.
Eu vou pegar mais duro com ele no terceiro bimestre. Terceiro bimestre é praticamente uma guerra na família. Uma guerra. A guerra. E aí o estudo fica cada vez mais agressivo para os dois, tanto para a mãe quanto para o filho. E em dezembro, quando já está desesperado, porque assim, né? Vai fechar as notas, e a criança ainda continua rebelde. Gente, as famílias investem, às vezes, 2 vezes o valor da mensalidade em aula particular só para a criança passar de ano. Sim. Você entende o que é isso? Você pagar uma escola, vamos colocar uma escola aí, R$700. Você deixar R$1.400 além da escola, ou seja, você está tendo um gasto de R$2.100 só para manter o processo. E assim, eu não tenho problema com investimento de R$2.100. Amém, Jesus, entendeu? Mas deixa eu mostrar para vocês o horizonte disso. Nos primeiros anos do fundamental, ela suporta. Já chega no 8º, 9º ano, ela fala assim, cara, eu não vou sair disso. Antes eu era refém do meu filho, para sentar do lado e fazer a tarefinha, e agora eu sou refém das aulas particulares. E eu não tô vendo luz do fim do túnel, porque todo ano é a mesma coisa. Aí, geralmente, elas entram em contato comigo lá no ensino médio. Que já deveria ter uma base para resposta de responsabilidade de alta complexidade agora. E aí com uma defasagem de conteúdo, com uma série de lacunas que complica mais ainda, né? Se pagou muito particular, a base de cultura ainda é mais ou menos preservada. Mas é engraçado porque ele é tipo um analfabeto. Fica o perfil da criança, ela fica como se fosse um analfabeto funcional. Ela sabe o conteúdo, só que ela não sabe mobilizar e aplicar os conteúdos para fazer inferência e tudo mais. Então, assim, conteúdo ela tem. Só que isso foi tão mastigado e inserido para ela que ela não consegue criar. Ela não consegue fazer inferências, ela não consegue fazer uma transcendência do conteúdo para a situação. Por quê? Porque alguém já sempre fez isso para ela, quando ela esteve insegura, que era o professor particular. E tem muitas famílias que mesmo no ensino médio, amém Jesus, que podem manter esse investimento, continuam investindo, continuam nas mesmas estratégias. Até que chega uma coisa terrível chamada vestibular. E aí no vestibular não tem a muleta do professor particular. E aí? O que a gente faz? A criança entra em depressão, a criança entra em ansiedade estourando assim, de passar mal mesmo. Tô falando de vomitar, de dar desarranjo. Por quê? Porque ela não se sente competente para lidar com isso. Porque a gente não construiu isso lá. Porque a gente ganhou todas as batalhas, mãe linda, mas a gente perdeu a guerra. Isso é ganhar batalha, todas elas. E perder a guerra maior, que é a educação dos filhos. O que é a educação dos filhos? É preparar para a vida. Na minha opinião, bem simples. Educação de filhos. Preparar para a vida. Chega lá na vida, que é vestibular chegando, não tá. Não tá porque ele não foi oportunizado a isso. Então, Ju, depois eu assisti esse cenário, eu já fiz a previsão, eu já subi e desci essa escada durante muito tempo na minha vida e ver esse sofrimento dos pais. Hoje eu tenho todo o passo a passo da mentoria de estudos para a gente começar o quê? Num primeiro momento de maior dependência, e tirando essas muletas gradativamente para estimular a criança a ser protagonista da própria aprendizagem. E aí começa com essas responsabilidades do dia a dia mesmo, como você falou. Né, com os seus materiais, com o seu espaço, né, e com as suas coisas ali do dia a dia, porque é ali que ela vai começar a entender que ela tem uma função e que ela tem responsabilidades. E a partir daí ela começa a ampliar essa autorresponsabilidade para outras coisas como a escola. Essa seria a primeira dica. A generalização assume. A
primeira dica é: rotina de estudos começa antes da rotina de estudos. Rotina de estudos do seu filho inicia ele em identificando pequenas responsabilidades e assumindo essas responsabilidades e sendo reforçado. Ou seja, sendo reforçado é sendo estimulado, como a gente deu ali o exemplo, na medida que ele vai ganhar pontos, ele ganha o sorvete, porque aí são outras estratégias que nós vamos inserindo. Essa coisa que Mas você o falou mais muito importante, interessante, né? Tô com um paciente que estava desregulando muito e tinha uma questão muito grande, além, né, de outras coisas, a questão que mais desregulava era a hora de dormir e a questão de fazer o dever de casa. Cara, nós fizemos um ajuste de um combinado tão simples com ele, tão simples. E aí, mas ele e identificou aí isso. assim, o combinado é, ele já chega, que ele já chega da escola, já faz o dever, e aí, tipo assim, fez a obrigação livre, né? Então, isso virou uma regra na cabeça dele, e ele começou a fazer, e ele começou a ganhar uma semanada. Hoje ele virou para mim e falou assim, tia, eu abri mão da minha semanada, eu não preciso mais da semanada. Aí a minha mãe falou que já que eu abri mão da semanada, que ela vai me dar, eu não sei o nome não, tem um nome lá, negócio de videogame, é um crédito, sei lá, alguma coisa que tem no videogame para ele trocar no final de sei lá quando por um jogo. Aí eu falei assim, ótimo, né? Então, assim, Sim, ele mesmo eliminou o reforçador, porque aquilo ali já ficou tão automatizado para ele que automatizou. não preciso mais reforçar aquilo, entendeu? Não faz sentido. Mas aí que tá, que as mães não entendem, as famílias não entendem. No início, o custo de esforço é altíssimo. Ele precisa de um reforçador para startar o processo. Na medida que o processo está correndo, ocorre a generalização, a automatização com diminuição da carga de esforço. Abre aspas, vou treinando e vai ficando mais fácil fazer isso. E chega um momento que fica tão fácil que para a criança isso é custo zero. Eu tento explicar para as mães da seguinte maneira: iniciar a academia, tá? Você entrou hoje numa academia, você vai pegar um peso de 1 quilo, aquilo vamos pensar que você está super, hiper, mega, ultra sedentário. Então aquilo é super pesado para você. 1 quilo, faz 10, você já tá morrendo, sei lá, faz um bíceps, alguma coisa nesse sentido. Na medida que você começa a frequentar e fazer isso mais vezes, vai ficando mais leve. Você vai fazendo, você sente menos esforço. Não é que você está fazendo menos esforço, você está sentindo, percebendo menos esforço porque você está ficando forte. Sim. O peso não mudou de medida, mas você se sente leve. E no final, chega um momento, sei lá, 2, 3 meses depois da academia, pegar um peso de 1 quilo não vai pegar nada. Você já quer o próximo. Você já quer o de 1,5 kg, você já quer o de 2. E, sabe, Ju? Então, assim, mas é um processo. E a ideia é que os pais não conseguem startar esse processo, porque eles não entendem esse processo. Eles não entendem que existe um passo a passo nisso. Por quê? Vou falar bem a verdade. Porque o pai e a mãe só vê o resultado imediato. Então, eles estão tão preocupados com o resultado imediato, com a nota imediata, com o rendimento da provinha, do boletim imediato, que eles não estão vendo o processo. E eles não suportam, eles não entendem que durante o processo a gente vai ter altos e baixos. Então, a gente não está inserindo um reforçador para ele usar sempre. Inclusive, isso é uma dúvida muito grande dos pais. Ah, hoje ele está fazendo. Vamos pegar qualquer função ali, tá automatizando. Hoje ele está fazendo. Cara, mas meu filho tá ficando interesseiro. Ele só faz para ganhar. Ele só faz para ganhar. Aí falo, não, até explicar que vai ocorrer uma generalização. Gente, sabe, eles querem tirar o... Eu falo, tá, mas a gente resolveu o problema? Que ele sentar, estudar e fazer as coisas? Sim, resolveu, mas ele sempre quer alguma coisa em troca. Mas tá fazendo, não tá? Ai, mas a intenção que é... Falei,
Fia do céu, isso aí é mais pra frente, que a gente vai A gente tirar vai esse sempre reforçador. associar um estímulo agradável a um estímulo que para ele é desagradável, parear isso para que ele consiga, principalmente quando a gente fala de TDAH, né? Ele consiga criar uma motivação interna, quer dizer, gerar combustível cerebral de engajamento, porque senão ele não vai dar conta. E aí você vai ter que fazer uma queda de braço para ele sentar e fazer, né? E aí você tem que fazer a queda de braço para ele sentar, a queda de braço para ele fazer. Muito difícil, né, Exatamente. amiga? E realmente é desgastante, né? Aí fica na gangorra da família. A gente não dá conta, a gente não dá E aí, conta, gente. estruturando essa rotina Mas, educativa, né? Com essas pequenas responsabilidades do dia a dia, para ele já começar entendendo isso. Qual seria o segundo passo para a gente poder uhum. avançar? Segundo passo, você já trouxe para mim, que é a identificação da responsabilidade Uhum. escolar. Fê, aquela conversinha chata que sempre se tem, né? Filho, você entende que a gente, assim, você entende que você está na escola? Por que você vai para a escola? Você vai para a escola para aprender. A gente vai trabalhar inicialmente com o intelectual, né? Com ele entender por que ele está fazendo uma coisa que Uhum. ele presume ser chata, né? Então, a gente vai na escola. Na escola a gente vai para aprender. Para aprender, tem que o professor passar tarefa para você reforçar. E fazer tarefa é chato. Aí as mães ficam assim, como assim ela tá dizendo que é chato? Porque é Só é. chato. Então assumam. Libera a emoção com a criança. É chato, né? Eu também achava chato, filho. Achava muito chato. Mas assim, identifica, é uma responsabilidade sua. E quando a gente não cumpre responsabilidade, existem Uhum. consequências. Filho, qual é a consequência de você não fazer as tarefas? Ah, a professora vai brigar comigo? É, vai brigar. Vai passar um vexame. Você quer isso para você? Não, não quero. Tá, então tem que fazer. Ou você quer e vai passar vexame e tudo mais. Bem, se você não fizer a tarefa, você não vai estar melhorando a sua aprendizagem. Então, assim, na hora da prova vai dar ruim. Quando dá ruim na prova, vai dar ruim no boletim. Aí tudo você, ou seja, eu começo a projetar para ele o cenário do não estudo, do não cumprimento da Uhum. responsabilidade. Aí, tá, já entendeu. Aí, no caso, eu já justifiquei o que é estudar para ele. Filho, você não gosta, né? Não gosta porque é chato, tá. Aí eu venho com a segunda questão. Sabe por que a gente não gosta? Porque a gente não sabe como fazer. Tudo que a gente não sabe fazer, a gente não gosta. E quando a gente aprende a fazer, faz rapidinho. Já pensou? Aqui, ó. Eu não gosto, vou pegar uma coisa, sei lá, trocar pneu. Poxa, deve ser um saco, nem quero, não vou, entendeu? Não sei, não vou, não quero nem aprender. Eu não quero nem aprender isso daí. Mesmo sendo importante para mim como uma habilidade de vida, para ter autonomia quando eu estiver numa situação aí de emergência. Mas não quero. Por quê? Porque quando eu penso em trocar pneu, eu, na minha cabecinha, já visualizo que vai ser horroroso, que vai ter esforço, que vai ter graxa, que vai ter sujeira. E se houvesse uma forma de eu trocar o pneu sem me sujar, sem fazer muito esforço? Já gostei. Agora sim. Então, quando eu falo isso, a criança... tá, e se a gente pudesse cumprir essa responsabilidade de uma forma que não é tão chata, de uma forma que não demora, que as principais queixas das crianças, né? Difícil, demora, sei lá, perco tempo do que eu gostaria, eu tô deixando de fazer uma coisa que eu gostaria naquele momento. Vem com as justificativas dela. Aí eu falo, beleza, eu acho que a tia é muito boa em estudar. Então, assim, eu acho que você não gosta de fazer porque você ainda não sabe do jeito certo. Vamos tentar fazer de uma outra forma? Ele já se abre. Então, a segunda etapa é a gente identificar a responsabilidade escolar. Ele entender que isso é uma responsabilidade que não é da mãe, que não é do pai, que ficou do lado
inteiro. E querendo ou não, Ju, deixa eu te contar a base lá do Fundamental 1. Quando a mãe senta do lado da criança para estudar, ela até estuda, mas ela só estuda com o pai e com a mãe. Então, quando o pai e a mãe não sentam para estudar, é isso, as mães ficam putas depois. Você faz comigo! E não. A gente treinou ele assim. Tanto é que aqui, a Corina Sarmento, meu filho TDAH já estava fazendo, já estou fazendo essa separação, deixando mais independente. É um processo. Você habituou ele a só estudar com você. Então, se você não tá junto, você não tá cumprindo uma parte do combinado. Então, ele não precisa cumprir a dele. Porque ele transferiu, sem você nem perceber, mãe, ele transferiu a responsabilidade de estudar, o que ele tem que estudar? Você. Não tô vendo razão, não tive nem circunstâncias. Então, assim, essa transferência de responsabilidades, ela é muito gradativa, ela é muito paulatina, ela é muito dia a dia. E ela é muito reforçada, assim, pelas permissões da mãe, sabe? Ah, não, vamos sentar, vamos estudar. Porque ela prefere sentar e estudar com ele do que ele não estudar ou entrar em guerra com ele naquele momento. É ou não é? Pode falar aí, mãe. Pode falar, vamos ser sinceros aqui, hein? Na sinceridade. Então, o que eu quero mostrar é a identificação da responsabilidade escolar é uma responsabilidade da criança. E se a criança não cumprir bem, quem vai enfrentar as consequências é ela. E, diferente da gente presumir, mas isso é óbvio. Não, não é óbvio. Não presuma que o seu filho entende que estudar é, obviamente, uma responsabilidade dele. Ele não entende isso. Ele acha que ele é obrigado a fazer isso, mas ele não entende que é uma responsabilidade. Não. Não entende o que é uma responsabilidade. E sabe onde ele vai aprender? Quando ele assumir lá o sapato. Aí ele vai entender o que é uma responsabilidade. Perdas e consequências. Limitadores. Então, Ju, o segundo passo é você identificar que é uma responsabilidade do filho e que, no segundo, que vão ser várias consequências de a gente não fazer isso certo. Ok, identifiquei que é uma responsabilidade do meu filho. Não é minha, não é do papai, não é da titia, não é de ninguém. É responsabilidade do filho. Aí a gente está pronto para o terceiro passo, que é montar, que é a mesa de estudos, né? Beleza, agora a gente vai definir 3 coisas. Já que a gente entendeu que a gente precisa assumir essa responsabilidade, a gente precisa fazer um combinado aqui de 3 coisas. Tempo, espaço e método. Tempo, espaço e método. Então, a gente vai definir no seu dia a dia que o tempo de estudo é o horário tal, no dia tal, sei lá, geralmente as provas aqui em Londrina são na sexta-feira. Perfeito. Então, segunda, terça, quarta e quinta, das 4 às 5 é o momento do estudo e da tarefa. E se não tiver nada, a gente vai colocar alguma responsabilidade ali. Fazer uma leitura, fazer uma cópia. Esse é o momento do estudo. Ele vai mais nada. Ele vai ter que... a gente está tirando. Não tem, não automatiza. Exatamente. É o momento que ele tem que reservar para aquilo. Precisa. A gente precisa criar tempo, espaço e a metodologia. Tá. Criamos, direcionamos. Aí a gente vai para o passo 4, que é a parte da metodologia. Na parte da metodologia, você vai criar o ambiente de estudo. Então, quando a criança piquititita, que adoro pegar na base, que é bem rápido, vamos dizer assim, a gente alinha rapidinho isso, né? Aí a gente fala assim, vou estudar na sala, ou vou na cozinha, ou vou no meu quarto, que tem escrivaninha. Tá, como é que você vai estudar? Aí, prestem atenção. Principalmente para quem é distraído e tem TDAH. A gente vê lá no quarto da criança milhares de coisas em cima da escrivaninha. Milhares de coisas em cima. Tem, até aqui, tem uns enfeites. Aqui, na minha cama. Aqui, tem uns enfeites para... sabe? Então, o local de estudos, principalmente para quem é distraído, ele tem que estar limpo. Ele tem que estar limpo, sem distratores.
É o teu momento. Ai, mas eu gosto da minha decoração, do meu quarto. Beleza, não quero tirar, não quero brigar com o arquiteto, não. Não é isso, não. Mas quando você for estudar, você vai tirar essas coisas da escrivaninha, pôr na cama, porque você vai preparar o seu ambiente de estudo. E aí, no ambiente de estudo, primeira coisa, então, a gente já está aí na parte da metodologia. O primeiro passo da metodologia é limpar o ambiente de estudos. Deixar em cima da mesa, a gente só vai deixar em cima da mesa o que é essencial. O resto está na mochila, o resto está em outro lugar. Ok? Ah, então tá. Primeira coisa, né? Geralmente anota lá na agenda. Primeira coisa, pegar a agenda. E agora, gente, nesse passo a passo metodológico, não é querer, gente. Não é querer. Vocês precisam escrever e colar ali na frente. Passo 1, pegar a agenda. Passo 2, identificar as demandas. Precisa. Tem que escrever uma listinha e colar bem ali na frente. Passo 1, abrir a agenda. Passo 2, verificar as tarefas que precisam abrir. Aqui, a criança já quer tirar tudo. Eu falei, não. Primeiro, tá escrito lá, matemática, ciências e português. Tá, tem que fazer matemática, ciências e português. Então, a primeira coisa, matemática. É só matemática. Só matemática. Deixa o resto lá. Porque a gente tem que ganhar uma batalha. Abre o livrinho, clica. Mães, principalmente você que quer se separar do seu filho aí, que já tá refém dele. Você vai falar o seguinte, o que tem que fazer aí, filho? Ah, tem que fazer o exercício 1, 2 e 3. Tá bom, filho, quanto tempo você acha que precisa aí? Ah, mãe, eu vou precisar fazer isso aí. É rapidinho, faço assim 10 minutinhos. A criança fala assim, rapidinho. Beleza, filho. Aí eu coloco aquele timer de geladeira, de cozinha. Coloco 10 minutos. Eu vou colocar o timer. Quando gritar o timer, tô voltando para ver. Sai do ambiente. Deixa a criança sozinha. Eu sei. Ai, mas ela vai desconcentrar. Eu sei que ela vai desconcentrar. Tô ciente disso. Mas ela vai olhar tempo. E aí, no tempo... já passou tudo isso. Aí ela começa a se... Esse ajuste de autopercepção, de automonitoramento, tem que ser dela. Não é você do lado fazendo função de cuco para a criança. Voltar por aqui agora e seguir a demanda. Entendeu? Então, número 3. Dentro da parte metodológica, que a gente tem a metodologia. A gente vai trabalhar com comandos simples. E esses comandos simples precisam estar fixados. Então, o comando simples é o que está lá. Fazer isso, fazer aquilo. Você, mãe linda, não fica do lado da criança, pelo amor de Deus. Sai, dá o prazo, volta. Ai, mamãe, não consegui fazer, sei lá, dos 3 exercícios, não consegui fazer o terceiro. Lê. O que você entendeu? Ah, entender X, Y, Z. Era A, B e C, mas ele entendeu X, Y, Z. Você entendeu X, Y, Z? Então, não deu, né? Olha, filho, pensa isso de uma outra forma. Tem outra, não consigo. Eu acho que em vez de X, deveria ser um A. Você não dá a resposta para a criança. A mãe explica tudo para a criança. Não é para explicar, não é para decifrar. Se você puder fazer essa mediação, que eu sei que é um pouco mais profissional, um pouco mais chata. A gente chama isso de mediação psicopedagógica. O que é uma mediação psicopedagógica? Mediação psicopedagógica nada mais é do que você dar elementos mínimos para o seu filho e estimular ele a pensar. É só isso. Gente, a gente é contratada para isso, entendeu? A gente só sabe fazer isso muito bem. Sabe fazer isso assim num nível profissional. Mas você, mãe linda, dá recursos mínimos e estimular o seu filho a interpretar, a gerar, assim, buscar resposta. Construção de solução. Isso. Ai, mas tá errado. Deixa a criança errar. Ela
criou um pensamento? Criou. Então deixa ela lá para a escola apresentar o pensamento dela. Mas ela errou. Errou. A escola, Tudo bem. a escola precisa ter o feedback de que ele não conseguiu alcançar aquele conteúdo e que ela precisa trabalhar de novo na sala de aula. Senão, para ela, tá tudo bem. Todo mundo aprendeu, todo mundo entendeu, todo mundo fez o dever de casa. Né? Então a gente segue vida, né? É. Nem sabe quanto a mãe se ferrou lá pra sair aquela resposta. E muitas vezes a escola até sabe que aquilo ali não foi a criança que fez. Porque na sala ele não consegue fazer, como que em casa ele faz tudo. Então, né, amiga? Eis o mistério da fé, isso aí. Mas a gente segue. Então, basicamente, na metodologia, gente, vocês vão trabalhar com comandos não verbal. Eu não quero comando verbal porque eu não quero o cuco do lado para explicar para ele. Vocês vão anotar na frente da criança o passo que ela tem que seguir. E vocês vão dar tempo de execução para ele. Só verifica se faz sentido, se não faz sentido, se não fez sentido, assim, como é que... O que você entendeu aqui? Porque geralmente quando não faz sentido mais, a criança errou, assim, na interpretação bem alto. Se tiver tempo, disposição, faz uma mediação. Olha, talvez não seja X, Y, Z, seja um A. O que poderia ser um B? Entendeu? Mas segue, se não quiser também, segue vida, manda para a escola, que a escola vai fazer a parte dela, lindamente. Terminou a parte da metodologia, né? Essa metodologia é tanto no momento de arrumar, de iniciar o ciclo de estudos, quanto fechar o ciclo de estudos. Responsabilidades básicas. O quarto momento é um momento um pouco mais difícil, que eu falo assim, tá, que eu sempre pergunto assim, tá, o que você entendeu disso daí? Tá, hoje você estudou, né, filho? É o momento da retomada e fechamento. Você teve tarefa de matemática. O que é isso aí de matemática, filho? Explica pra mim. Explica pra mim o que você entendeu. Porque eu tô forçando o HD da criança a reformular tudo que ele foi estimulado e a expressar isso para mim. Teve tarefa do quê? Ah, teve de matemática. Ah, eu entendi X, Y, Z. Ah, teve de ciência. Ciência eu entendi A e B. Olha, eu não entendi muita coisa do C não, viu? Tudo bem. É um momento que quando a gente estiver próximo da prova, a gente pega C com força ali. Você entendeu A e B? Ah, eu entendi A e B. Eu entendi dessa forma. Então, é bem importante, quando ele fecha o ciclo de estudos, guardou o material, da mesma forma que tem comando para abrir, gente, tem a tabela lá, verde, para abrir, número 1 faz isso, número 2 faz isso, número 3 faz isso, em comandos simples. Simples. Vai ter um momento do fechamento, pode fazer com uma outra cor de cartolina, pode fazer com, sei lá, um vermelho, um rosa. Então, o verde é o momento que está iniciando. O rosa é o momento que está fechando o ciclo de estudos. O que ele tem que fazer? Fechar os cadernos, posicionar todos dentro da mochila, voltar. Como é que faz isso? Voltar a arrumar o espaço novamente. Voltar a decoração. Ok, você abriu e fechou o seu ciclo de estudos e você fez, no caso, a retomada para mim. Se vocês fizerem isso, na rotina de estudos de tarefa, a gente estudando, né? Presta atenção. Não só está não só tá estudando, mas eu estou abrindo toda a base. Eu tô aplainando o terreno para o momento da rotina aí de estudos para a escola, estudos de avaliação. Sim, fazer tarefa, você está estudando? Sim, está retomando. Eu estou fazendo uma sistematização baixa na hora da retomada. Mas quando a gente está estudando para a prova, eu preciso de uma sistematização mais alta, mais complexa. Outro e aí é um momento que depois que eu criar estudos, aí eu posso puxar para um outro nível. Por quê? Porque eu já planejei todo o terreno, gente. Vocês entenderam? Vocês estão entendendo que às vezes ganhar batalha não é vencer guerra? Eu acho que mais importante de tudo, eu acho que tem duas coisas. A primeira é entender que é um processo
Então, não adianta você achar que qualquer profissional, seja ele qual for, vai te dar uma solução mágica que amanhã você vai colocar em prática, que seu filho vai sentar, vai fazer todos os deveres certinho, e vai estudar para a prova e vai tudo funcionar. É um processo e tudo começa na sua forma, da forma como você estimula o seu filho no dia a dia. E a partir desse, né, desse estímulo aí no dia a dia, isso vai refletir lá na rotina de estudo. Então, é um processo. E o segundo, que eu acho que também é importante ter a ver com o processo, é você permanecer constante nesse processo. Não dá para começar, não ver o resultado no primeiro momento e desistir. Ou começar, parou, daqui a pouco um dia faz, um dia não faz, uma semana faz, outra semana não faz. Tem que ter constância, né? Porque sem essa constância, o processo não evolui. E você não vai chegar no seu objetivo final, né? Eu acho que... Perfeito, isso mesmo. Uhum. E a última, para a gente fechar aqui a live, é a parte de validação familiar. Então, assim, eu sempre digo que quando os pais estão próximos do momento de estudo dos filhos, que é, não é estar próximo não é sentar do lado, não é isso. Estar próximo é estar atento, é estar gerenciando esse processo com o filho e não pelo filho. Uma coisa é eu gerenciar isso com o filho. Outra coisa é gerenciar pelo filho. Tá? O que é gerenciar pelo filho? Filho, você tem prova sexta-feira, você tem que estudar segunda, você tem que estudar terça, você tem que estudar na quarta. Você está fazendo isso por ele. Filho, você tem prova na sexta. Como é que você vai se organizar para isso? Nos momentos de estudo lá que a gente já tem dentro da rotina, como é que em que momento você vai explicar para mim a matéria da prova? Em que momento? Então, eu não tô gerenciando o planejamento escolar por ele. Eu estou fazendo isso com ele e eu estou pedindo feedback dele. Eu estou pedindo feedback. Ele vai ter que me explicar aquilo no final do ciclo de estudos dele. A gente vai tirar o rendimento que ele teve ali. Então, essa validação junto com os pais eu digo que é o maior combustível que eu tenho dentro da minha mentoria de estudos. É quando os pais reconhecem, né? Não só, nossa, filho, hoje você estudou bem, né? Nossa, eu vi essas 3 tarefas aqui. Oh, nossa, que tarefa difícil. Isso foi difícil para você? Nossa, isso foi muito difícil. Oh, nossa, conta! Nossa, tô orgulhoso, hein? Então, as palavras as palavras de carinho, de amor, de validação do esforço do filho, ao invés de, nossa, meu Deus do céu, mas essa tarefa era idiota, de fácil. Por que você deveria fazer isso em 5 minutos? Não. Entendeu? Filho, teve um monte de tarefas. Você conseguiu matar todas essas missões dentro de 1 hora só? Você fez tudo isso? Caraca! Quantas missões? Tô orgulhoso de você. Hoje você se superou, hein, filho? Nossa, aí o papai também é muito engraçado, né? Porque estudar é o trabalho do filho. E nesse momento de validação, é legal você compartilhar a sua experiência. Nossa, filho, hoje o papai teve que trabalhar, pegou um pepino, um abacaxi. Foi tão difícil. Eu me penei aqui, eu fiz ali, eu pensei em chorar, mas eu consegui, filho. Eu consegui lá no final, deu certo. Ou não deu certo, eu tô chateado, tô desesperado. Então, essa conexão familiar, a conexão na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, até a morte que o separe, essa conexão que o pai constrói com o filho nas situações de aprendizagem escolar, ele leva isso para o resto da vida. Estudar sempre vai ser uma lembrança do pai e da mãe, e uma lembrança de pai e da mãe de conexão. Ou seja, eu tenho combustível para rodar esse avião por muito tempo. Exatamente. Então, a validação, ela fecha o processo e ela dá gás, ela dá gasolina para que esse processo se perpetue e se automatize com maior velocidade. Então, se eu ganharia, às vezes, em alguns atendimentos, eu não tenho a validação.
O resultado vai... Claro que vai acontecer, o processo vai acontecer, mas o que era 3 meses vai se tornar 6. O que era 6 pode se tornar 1 ano. Porque vai ser mais custoso. Então, assim, a validação ela é um catalisador do processo. E ele é uma construção da conexão da criança, adolescente com os pais. Até eu vou postar no meu Instagram, tive um feedback do pai, dessa aluninha que tá distraída, vamos dizer assim, ela tá muito distraída. E eu dei alguns jogos pra gente trabalhar atenção, memória de trabalho, pra dar uma estimulada ali. Que era o jogo da memória. Deixei o meu jogo da memória pra família. Gente, deixa eu contar uma coisa pra vocês. O feedback do pai. Ana, eu amei, é que eu digo a missão que eu deixo pros pais. Eu amei a missão dessa semana. A minha filha não pegou no tablet. E olha que ela é super viciada assim, no celular. Qualquer coisa ela quer o celular. Então, assim, a gente ficou 1h30 brincando. E ela nem pegou no celular. Ela só foi pegar no celular porque a amiga dela ligou. Aí, quando a amiga dela ligou, a gente deixou, porque já tinha brincado bastante. Aí que ela lembrou que o celular existia. Aí eu falei, pois é, pai lindo. Olha o que é a falta de uma estimulação. Estimulação assim, né? Direcionada, gera ócio. E ócio, esse ócio aí, vai ser ocupado com qualquer distração. E o celular não ajuda. Tudo que você está reclamando, que é distração da sua filha, esse celular, que são várias demandas, né? Várias coisas acontecendo ao mesmo tempo agora, isso não está ajudando em nada o foco da sua filha. O foco da sua filha vai ajudar fazendo o jogo da memória, brincando de massinha, montando um leguinho. É ali que a gente vai abrir o sistema atencional dela. E ela vai fazer isso brincando e se conectando com a família. Olha que lucro! Olha que bênção! É isso aí, Ana. Assim, a gente sempre, eu pelo menos, né, acompanho muitas mães com filhos com TDAH, né, e a questão da escola é sempre algo que elas falam muito, né, é um desafio. Nem sempre é por uma questão de resultado, vamos dizer assim, de nota. Porque, para falar a verdade, eu não tenho nenhum paciente meu hoje, que eu estou atendendo atualmente, com TDAH que tenha nota baixa, que tenha problema de rendimento escolar, né? Mas tem problema de estudar em casa, de fazer o dever, porque principalmente quando está no Fundamental 1, se fiam muito na memória de trabalho, sobrecarrega a memória de trabalho demais, porque acha que prestou, né, foi ali na sala, aprendeu ali na sala, não precisa estudar em casa, não precisa fazer o dever, porque dá conta da prova, consegue tirar uma nota boa, ainda que, né, não tenha essa rotina. Foi o que a gente falou. Só que chega uma hora que isso não dá conta. Essa piquititita, ela é distraída, mas ela já alfabetizou. Mas chega uma hora bem. Que sobrecarrega. A nota não caiu ainda. Exatamente. Aí chega uma hora que a demanda aumenta, não dá conta. Esse cérebro não vai dar conta, e aí começa o problema. Então, assim, se a gente já, desde pequenininho, ainda que a criança não esteja apresentando problema na escola, a gente trabalha de forma preventiva, né? Trabalhando para que ela continue tendo um bom rendimento, continue aprendendo, mas sem sobrecarregar o sistema, principalmente a memória de trabalho dela, para que ela consiga ter recurso cognitivo para usar em outras coisas. Porque senão, realmente, chega uma hora que não dá conta. E aí o problema começa a acontecer sem que ela tenha criado o hábito, né? Sem que ela tenha criado essa rotina, sem que ela tenha automatizado alguns comportamentos. Sim, a ideia é preparar o processo que ela vai rodar lá na frente com cargas variáveis, mas a gente alinhar o processo, né? Não é o resultado imediato. O resultado imediato quem dá é professor de aula particular, ele vai te dar um resultado imediato, mas ele não está preparando o processo de aprendizagem, né? Não só para agora, mas para depois e para a vida, né? Eu sempre digo, é estudar para ter o mundo como seu maior professor. Isso. É isso, Ju, linda! Ai, olha, adorei, 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 adorei. Espero que vocês tenham gostado dessas 5 dicas para a gente trabalhar rotinas de estudos que são efetivas, que são funcionais e efetivas
para o futuro da aprendizagem dos seus filhos. Não só consertar o imediato, mas garantir um terreno aplainado para uma construção sólida de aprendizagem. Não só de decorebinha para vomitar na prova, mas uma aprendizagem que ele realmente possa levar para a vida e aí, no caso, atingir o seu sucesso profissional, sucesso pessoal, enfim. Essa é a nossa maior missão, Diana, quero te agradecer muito, muito. Estava lembrando hoje a minha primeira live que eu fiz na vida, eu fiz contigo. Verdade! Então, muita coisa eu aprendi com você, assim, tenho uma gratidão enorme pela tua vida e, né, fico muito feliz de você estar aqui, né? Tem muitas pessoas que entraram aqui que são suas seguidoras, outras estão aqui porque são minhas seguidoras. Acredito que agora vão seguir as duas, né? Mas, assim, tenho uma gratidão muito grande pela sua vida. Assim como você me ensinou muito como profissional, você tenho certeza que você hoje ensinou muitas mães aqui também. E as mães que estão aqui acompanhando, né, querem saber um pouco mais como funciona essa mentoria de estudo, que não é sentar para ser um professor de aula particular simplesmente, de ensinar o conteúdo, mas ensinar o seu filho a estudar, ensinar o seu filho e principalmente despertar nele, né, essa autorresponsabilidade, esse gosto pelo estudo, né? Entender que estudar tem uma função e que essa função não é só aquela parte chata ali da gente decorar e responder prova. A função é fazer com que a gente se desenvolva, né? Não, foi o que eu digo. O que eu mais gosto é quando a criança chega assim, não, tia, pode deixar, já sei, não precisa não precisa, né? Sai, ele me jogando para fora do sistema, por quê? Porque a gente já automatizou vários processos que estão ali dentro. Eu amo, porque eu falo assim, não, tia, para, não quero, eu já sei, deixa eu tentar. Se você quer saber um pouco mais sobre isso, ó, vai lá no perfil da Ana, né? Analu.estudar e aprender. Olha lá, tem muita live poderosa no canal dela, no perfil, tem muito post legal. E qualquer coisa, manda uma mensagenzinha para ela, né? Ela vai te explicar direitinho como funciona a mentoria de estudo. Quem sabe não é isso que está faltando aí, né? Para que você consiga deslanchar aí com seu filho nessa parte, né? De estudar em casa, né? De ajudar o seu filho em casa. Porque muitas vezes a gente consegue... Acabar com o cabo de guerra que a gente vive na consegue, né, criança. Ana? A criança a gente consegue dar conta, ouvindo uma dica, uma orientação. Acho que a Ana entregou o esqueleto do trabalho dela para vocês. Então, muitas pessoas vão assistir essa live e vão conseguir colocar em prática. E a coisa vai funcionar. Mas tem muitas pessoas... Manda feedback para aí. Ana, testei a estratégia 1, 2 e 3 e assim foi. Mas tem outras pessoas que vão precisar que... Né? A Ana caminha junto, que vai lá, segure na mão e vai junto, e vai construindo isso junto, porque a criança vai estar desenvolvendo habilidades, vai estar desenvolvendo, né, habilidades e aprendendo coisas, mas os pais também vão desenvolver habilidades e vão aprender coisas que não sabiam antes. E que isso é importante, vocês vão crescer juntos em família, né? Então, fica aí, né, a dica, a indicação, né, dessa profissional maravilhosa, que tenho certeza que quem for trabalhar com ela, né, contratar a Ana para trabalhar, vai ter sucesso garantido. Não, a Sarita entrou aqui. A Sarita é uma mãe que eu atendo lá no Peru. Ela falou, verdade, o Lucas melhorou demais, você me salvou. Isso. É legal a gente trabalhar antes do incêndio, gente, mas assim, a gente vai no incêndio mesmo, a gente apaga o incêndio e constrói um plano de prevenção de incêndios. Não é sobre apagar incêndios da notinha, mas a gente criar aí um bom planejamento para que isso jamais volte, essa angústia, essa ansiedade, esse cabo de guerra com a criança não aconteça mais. Pessoal, muito obrigada mais uma vez. Lembrando, toda quarta-feira nós temos o nosso Papo de Mãe TDAH aqui, às 19 horas. Você é minha convidada sempre. A Ana está sempre aqui também, já assistindo junto com a gente. Né? Quem sabe mais pra frente a gente faz outras. Super aprendo com você, amiga. Acho que a gente tem que fazer outras lives juntas. A gente vai pensar em coisas. E semana que vem a gente se encontra aqui novamente. Tá bom? Pro nosso Papo de Mãe TDAH. E durante a semana a gente vai soltando
Quarta-feira, Isso aí. 7 horas, estamos juntas. Já vamos Tá estar bom. juntas de Um novo. beijão, um beijo, Ana, beijo, pessoal, e até semana que vem. Beijo Tchau, pra tchau. você. Até mais. Tchau, tchau.